Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo aí sobre discipulado. E aí, você já tem orado para estar discipulando alguém? Ou você já está discipulando alguém? Já está pondo em prática? Espero que sim, esperamos que esses compartilhamentos estejam aí acrescentando e abençoando a sua vida, amém? Sobre discipulado, uma retrospectiva aí bem rapidinha, nós falamos no nosso primeiro vídeo sobre o que é discipulado, e você lembra o que é? Resumindo aí que nós falamos, discipulado é formar outro, preparar outro para que se junte aos que estão e seja mais um no corpo de discípulos. Então, é formar um outro discípulo. Falamos também sobre a importância do discipulado. E a importância do discipulado é dar sequência ao ministério de Jesus. Fazer uma transmissão de valores. No discipulado, os valores da doutrina pregada por Jesus. Elas são transmitidas na sua íntegra dos discipuladores para os discípulos. Então não são os nossos valores, mas são os valores da palavra de Deus, amém? Bom, também falamos aí no nosso segundo vídeo sobre quando é feito o discipulado. E o discipulado é feito quando há uma decisão de entregar a vida nas mãos de Deus e recebê-lo como Salvador e Senhor. Quando há uma decisão de ser discípulo de Jesus, totalmente comprometido com Ele, vivendo tão somente a sua vontade. Então nós enfatizamos que o discipulado é feito quando alguém toma uma decisão, e aí a gente segue como discipuladores, auxiliando-os a que eles cumpram, para que eles façam, para que eles sigam genuinamente no desejo de fazer a vontade de Deus. E como é feito o discipulado? A gente se estendeu até um pouquinho a respeito, porque é muito importante entender que o discipulado é feito pessoa a pessoa, mesmo que haja um grupo. Eu estou num grupo de discipulado, mas o trabalho oficialmente é feito de forma individualizada, Então, tenho um grupo, mas eu vou fazer isso de uma maneira individualizada com os indivíduos daquele grupo. Afinal, as pessoas são diferentes, então a gente não tem como lidar com, assim como Jesus, a gente deu inclusive esse exemplo. Jesus não lidava com Pedro da mesma maneira que ele lidava com João, porque são pessoas são extremas, Então, como a gente segue aquilo que Jesus fazia, o nosso maior exemplo, então entendemos que é individualizado. E a gente falou também sobre esse trabalho, de como ele é feito, existe uma relação, muito de proximidade entre o discipulador e discípulo, é num relacionamento, é numa construção, de confiança, e daí a obediência, daí o discípulo se sente tranquilo, em seguir aquilo que está sendo passado. E a gente também viu isso no exemplo de Jesus. Foi falado aí vários versículos, textos. Se você está aí ouvindo pela primeira vez, aconselho você a voltar aí aos 2 vídeos. Mas eu quero destacar aqui Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar à sua casa. Então Jesus não fez o discipulado ali dele lá na árvore, Não, olha, convém estar à sua casa. E de toda a conversa que a gente ouviu, que a gente lê, aliás, entre Jesus e Zaqueu, a gente percebia aí que havia um compartilhamento naquele momento na mesa, aquele momento sentado no chão, porque não havia sofá, mas havia uma proximidade, Então é dessa maneira que a gente segue com o trabalho de discipulado. Bom, hoje nós vamos falar sobre o objetivo do discipulado. Fez toda essa sequência, para que a gente
siga aí o raciocínio. E aí de tudo que falamos, qual é o objetivo de tudo isso? Né? A gente vê aqui em primeiro a edificação da vida do discípulo, para que ele tenha o caráter de Cristo. Né? Nós já falamos que o discipulado ele é feito com base totalmente na palavra, né? Para que a gente possa compartilhar daquilo que é de Cristo, os valores, né, cristãos. Nós precisamos ter a base única e exclusivamente na palavra. Eu não posso usar nenhum livro? Pode, claro que você usa, você lê, são recursos, desde que eles estejam baseados na palavra. Né? E quando a gente fala de edificação da vida do discípulo, o que é edificar? Né? A gente pensa em edificar, está relacionado a uma construção, né? Levantar a partir do solo. Né? Então, quando a gente traz isso aí para o trabalho que a gente está falando, né, discipulado, né, discipulador e discípulo, então o discípulo está no solo, e o discipulador é aquele que vai contribuir, que vai auxiliar para que esse discípulo se levante como uma construção, mas uma construção em Cristo Jesus, uma construção pela palavra, né, segundo um plano estabelecido, não de qualquer maneira. Existe, né, uma direção, existe uma palavra, né, existe uma forma, né? Você não vai lá de paraquedas, não. Você vai planejar, né, a maneira, né? É igual a escada, né? Quando a gente está falando de levantar, então existe um andar após o outro. A gente não pode atropelar as etapas, né? Lembrando que, pensando que aquele discípulo ele chegou agora, né, ou chegou há um tempo, mas ele agora decidiu, né, cumprir a vontade de Deus, e ele quer ajuda para isso. Então a gente vai do solo para o primeiro degrau, para o segundo degrau, né, buscando o entendimento de que ele está tendo compreensão daquilo que você e eu estamos ensinando, daquilo que nós e você estamos partilhando da parte de Deus. Né? E por meio, ainda falando sobre edificação, por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Né? Ele está falando de uma construção, obviamente um prédio, uma casa. Nós estamos falando da casa espiritual, né? Nós estamos falando da vida espiritual do discípulo. Então esses materiais, a gente pensa em oração, a gente pensa na palavra, a gente pensa no jejum, amém? A gente pensa no estar incentivando a que eles estejam aos cultos, a que eles participem, né, da EBD, né, quando existente na sua igreja, ou outras formas a que ele possa crescer espiritualmente. Né? O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de varão perfeito, que tenham o caráter transformado, para que possam expressar a Cristo em toda a sua forma de viver. E um pastor amigo, né, a gente sempre fala isso, ele diz que tudo é tudo, nada é nada. Então toda a sua forma de viver, em todas as áreas, né, é identificar, né, e aí o discipulador está ali para isso, identificar que em determinada área X existe uma dificuldade na vida do discípulo. Então é ajudá-lo, né, auxiliá-lo a que ele possa, então, nesta área de dificuldade, né, vencer essa área através do Espírito, mas você está ali junto, né, para que esta área também seja transformada, amém? Todos nós temos áreas, né, onde o calo aperta, né? Não sei você, eu tenho, porque somos humanos, queridos, todos nós. Então, quando a gente está falando aí de alguém que está chegando, ou de alguém que decidiu cumprir de fato, ele está há 10 anos na igreja, mas só agora ele decidiu cumprir a vontade de Deus, né, seguir no propósito de Deus. Então agora, né, ele está aberto a ser tratado, a ser orientado. Então agora, como discipuladores, a gente está ali como instrumento do Senhor para auxiliá-los, né? A palavra nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 13, e eu vou ler pela versão da Bíblia Viva, diz assim: até que finalmente
todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. É o que falamos em cima, para que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E nós sabemos que isso é uma caminhada, né? Você não acontece isso de um dia para o outro. Então é nisso que nós estaremos ali para auxiliar, né? Para estar junto ao discípulo. Paulo também nos mostra que o seu alvo era apresentar seus filhos na fé perfeitos em Cristo. Olha que lindo, né? Paulo nos mostra que o seu alvo era apresentar seus filhos na fé perfeitos em Cristo. Então a gente vê que Paulo, e a gente pela história, né, pela leitura da palavra, das cartas, Paulo tinha aí, óbvio, uma sede de ganhar vidas para Cristo. Mas ele não queria só ganhar vidas, ganhei 100 vidas para Jesus esse ano, ganhei 100 almas, né, 100 vidas, deu 100 almas para Jesus, vidas para Jesus nesse ano, não. Ele tinha preocupação também, né, de fazer discípulos de Cristo, né, de apresentar os seus filhos na fé perfeitos em Cristo. Assim entendemos que o discipulador, ele coopera na obra de crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Isso acontece por meio do discipulado. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então esse é um objetivo, né? Apresentar os discípulos perfeitos em Cristo. Amém? Bom, outro objetivo é cooperar para que o fruto, para que esses filhos, eles permaneçam. Hoje na verdade a gente sempre fala sobre isso, não só hoje, né, que as pessoas entram pela porta da igreja, pela porta da frente, e saem pela porta dos fundos. Então o discipulado é uma ferramenta a que a gente coopere, que a gente ajude para que as pessoas não saiam pela porta dos fundos. João 15:16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? Então, nós fomos escolhidos, né, para que a gente vá, para que a gente dê fruto, mas frutos que permaneçam. Então, se preocupe, discipulador, líder, né? Fica para ti também, em sim ganhar vidas, e é muito importante, né? Mas se preocupe em fazer discípulos. Lá a gente lê na palavra: ide por todo mundo, fazei discípulos. Então não é tão somente o ganhar, né? Mas é fazer discípulos. E fazer discípulos é estar aí disposto, pronto para cooperar a que essas pessoas que vêm para Cristo, elas sejam edificadas, elas permaneçam em Cristo Jesus. Amém? O objetivo é formar discípulos que permaneçam conforme a palavra, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que permaneçam na fé e santidade, né, no estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus.
Então é muito mais, né, do que, olha, você está aqui na igreja, né? Não, é ajudá-los, né, que eles permaneçam na fé e em santidade, né? Ah, porque eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode me dar uma casa, um carro, né? Que o Senhor pode operar milagres. Mas e aí? Eu também estou vivendo em santidade, eu estou vivendo no estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, ou eu só creio, né? Só tenho fé, mas como é o meu estilo de vida? E isso é uma preocupação que a gente precisa ter em relação ao discípulo. Como está o estilo de vida dele, né? Ou dela? Se a gente está falando de discipulado, a gente está falando de que a gente está fazendo um acompanhamento com a vida, né? Ou com as vidas, certo? Então a gente tem um entendimento ou a visão do estilo de vida dela ou dele. Então, de repente, né? O discípulo, né? Ele ou ela não está aí condizente em algumas coisas. E a gente vai fazer isso em amor, tá? Não é, olha, você está denegrindo. Não, a gente vai fazer isso em amor. Olha, isso não está de acordo com a palavra, né? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Olha o que a palavra nos orienta como a gente deve viver, né? Em nosso estilo de vida. Olha o que Jesus nos ensina, né? Olha como as pessoas estão olhando, vendo. Então, olha como a gente está manifestando Cristo, né? Ou você está manifestando Cristo fazendo isso? Você está manifestando Cristo usando aquilo? Você está manifestando Cristo falando assim? Você está manifestando Cristo agindo dessa maneira? Então, é uma forma diferente, né, da gente abordar, e é uma forma diferente, né, de mostrar àquele que está disposto, porque a gente está falando, partindo do princípio de que aquela pessoa, né, o discípulo, ele está com o coração aberto, com o coração ensinável, porque a gente já falou que o discipulado só é possível quando existe essa disponibilidade do coração, quando existe esta decisão por parte do discípulo. Então eu estou falando partindo desse princípio, tá bom? Então você vai poder sentar, olha, isso aqui, poxa, mas é tão difícil, eu não consigo vencer, então olha o nosso papel aí também, né, de estar junto. Então vamos orar, né, vamos jejuar, né, vamos clamar ao Senhor juntos, né, você demonstra estar junto, né, talvez, olha, isso seja a sua dificuldade, né, então vamos juntos vencer essa dificuldade, né, a palavra diz, agora lembrando, né, que a gente só pode fazer isso em relação ao discípulo, porque aí a palavra diz, né, em Mateus 7, 17, 20, né, que a gente só pode dar bons frutos se nós formos boas árvores boas, né? Voltando lá no início, o discípulo, ele está olhando para você, está olhando para mim. Então não adianta, né, a Geisa falar, olha, você não pode, enfim, deixa eu pensar aqui, fazer isso, aquilo, né? E aí o discípulo olha para mim e fala, a Geisa está falando que não pode fazer pela palavra e tudo, mas ela faz. Ela diz que precisa ser dessa maneira, mas ela não é dessa maneira, né? Então, a gente precisa também, uma via de mão dupla, né, nesse sentido aí. E a Bíblia diz que, assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Quero lembrar também lá no início a você, quando nós falamos sobre isso, inclusive, que nós estamos reproduzindo, né? Estamos fazendo aí do que a gente falar, do que a gente ensinar, isso também poderá ser reproduzido. Então precisamos ter cuidado com o que estamos falando, fazendo e ensinando, por isso precisa ser na palavra. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então precisamos trabalhar para darmos frutos que permaneçam. Amém?
E aí a gente percebe que dar frutos que permaneçam está bem também relacionada à vida que nós como discipuladores vivemos, né? A gente só pode levar alguém a algum lugar que já fomos, né? Não tem jeito. Então isso está bem relacionado a nós também. Bom, por último, né, o objetivo é a capacitação ministerial do discípulo para que ele possa fazer a obra de Deus, né? Entendemos lá, tomou uma decisão, e aí recentemente ele já quer seguir, né, cumprindo, buscando o objetivo de Deus para a vida dele, mas aí, como nós falamos também, outros que já estão há muito tempo, né, não queriam nada, não queriam nenhum compromisso, mas de repente não, né, a gente entende que pelo Espírito Santo eles tomam essa decisão, não, agora eu quero seguir, eu quero fazer, eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero buscar, quero cavar o coração do Senhor a respeito disso. E aí você e eu, discipuladores, entramos em ação a respeito, auxiliando-os para que eles possam, né, alcançar esse objetivo. O discipulador se preocupa em edificar, né, levantar, primeiro objetivo que falamos, em cooperar para que essa construção seja firme, né, o segundo objetivo, frutos que permaneçam e que alcance grandes altitudes, né? A expectativa do discipulador precisa ser sempre que ele avance, né? Eu sempre dizia para as meninas, né, na época, eu falei, olha, elas às vezes falavam determinadas coisas que, bem legal também, né? A gente tem que ser sincera a respeito, é bom ouvir determinadas coisas, mas eu sempre dizia para elas o seguinte, olha, eu oro para que vocês sejam líderes, vocês sejam discipuladoras muito melhor do que eu, né? E eu vejo aí algumas delas e eu creio que elas serão, sabe? Primeiro porque eu tenho imperfeições, né? Não sou perfeita, então a minha oração a respeito delas sempre era, olha, vocês vão ser muito melhor do que eu e naquilo que eu não sou boa, aquilo que eu não sou perfeita, né? Vocês vão alcançar muito mais vidas, vocês vão cuidar de muito mais pessoas, vocês serão muito melhores do que eu no cuidado, né? Então essa sempre foi a minha oração, né? Sempre será, né? Porque nós não vamos ficar aqui para sempre, né? E aqueles que vão nos suceder, né? Imagina, e essa oração de Jesus, né? Vocês farão coisas maiores, olha que coisa, né? Coisas maiores vocês farão. É exatamente esse o sentimento que nós, o pensamento que nós devemos ter, né? Nós não acaba em nós, né? Não somos aí os detentores de todo o conhecimento, né? Nós não somos aí o super, né? Sem mim nada podeis fazer, isso não acontece, porque não é assim que nos ensina a palavra, né? Então a nossa expectativa e nosso encorajamento para eles e elas é que nos superem muito, né? Para que eles cheguem aí a alcançar lugares que a gente nem imaginamos, pessoas que nem imaginamos, né? De uma maneira muito melhor que nós, né? Então esse precisa ser o nosso sentimento, né? Como discipuladores. E aí falando sobre a capacitação ministerial do discípulo, né? O discipulador não capacita ninguém. Nós não capacitamos ninguém. Quem capacita é o Senhor. É o Senhor que tem propósito, direção, o chamado para cada vida, né? Não sou eu que vou dizer o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Quem tem essa direção e essa palavra é o Senhor. Falo novamente, nós estamos cooperando para que eles alcancem a vontade do Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem para eles. Lá em Romanos 1, capítulo 1, né, fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, né, para ser apóstolo. Então quem chamou foi o Senhor. Separado para o Evangelho de Deus. Né? 2 Coríntios, capítulo 1 também, versículo 1, também falando de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É isso para te afirmar
que não é pela vontade do discipulador, eu acho que ele canta, eu acho que ele vai ser um apóstolo, eu acho que ele vai ser um mestre, eu acho, não. Quem chama e capacita é o Senhor, né? Apóstolo de Jesus Cristo, Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos, e em toda a Acaia. Quem capacita é o Senhor, né? Quem chama, quem tem a direção é o Senhor. E o seu Espírito é quem dá os dons aos discípulos, né? Então eles vão seguir conforme os dons que lhes foram dados pelo Espírito Santo de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai fazer uma leitura aí do versículo 1 a 11. Capítulo 12 de 1 Coríntios, de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E assim o texto segue até o versículo 11, eu aconselho você a ler, mas é para que a gente entenda que quem dá os dons é o Espírito Santo. E é Ele mesmo que dota-os da habilidade para cumprir e viver o ministério para o qual foi chamado. Romanos 12, de 6 a 8. Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então é o Espírito que nos capacita a viver, né, a seguir no chamado que nos foi dado. E o discipulador, onde entra, né, nisso tudo que nós estamos falando, é um instrumento nas mãos do Senhor para auxiliar, cooperar com o discípulo nessa descoberta, né, ou neste entendimento do ministério. Quem vai apresentar a palavra, quem vai, né, instruí-lo na palavra a respeito é você, sou eu. O papel do discipulador nesta capacitação ministerial é encorajá-lo frente às dificuldades, porque todos nós encontramos, não vai ser diferente com o discípulo. É mostrar-lhe a necessidade de se equipar para viver o ministério através do estudo da palavra e de uma vida de oração, de modo que ele se mova pela direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então esses são os objetivos, né, assim, principais do discipulado, que eu e você possamos estar buscando em Deus, né, a direção, a capacitação, né, para que possamos instruir a outros, né, nessa questão de ministerial, de novo, para que eles possam avançar em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar e que Deus esteja aí abençoando você, né, no trabalho de discipulado, que o Senhor esteja conduzindo em todo o tempo, né, continue buscando o coração de Deus para que você possa estar conduzindo a outras vidas no caminho e no conhecimento de Cristo. Vamos orar? Pai eterno, obrigada por mais uma oportunidade que temos de compartilhar da Tua palavra.
E Deus nos ajuda a que possamos estar formando discípulos segundo o teu coração, discípulos que estejam dispostos a viver uma vida em Cristo Jesus, discípulos que se preocupem com o seu estilo de vida, discípulos que estejam firmes, que permaneçam, Senhor, discípulos, ó Pai, que queiram crescer e viver o ministério, o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço. Amém, amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe.